Graças a Deus que nos dá a vitória. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Pegue a sua caneca com água, porque no final nós vamos fazer um ato profético. Meu querido, minha querida, a nossa meditação hoje é, segundo Crônicas, capítulo 6, quando Salomão ele termina de construir o templo, e ele faz uma oração a Deus, dedicando aquele lugar e falando com Deus, olha, se seu povo pecar e chegar aqui e orar, o Senhor ouve. Se o seu povo for levar cativo para outro lugar e lá ele se arrepender, o Senhor traz eles de volta. Então essa foi a tona aí do diálogo. Certo, queridos? E no versículo 18, olha só o que o Salomão lhe pergunta a Deus. Ele diz assim, mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Você vê aqui a sinceridade de Salomão, porque a palavra de Deus diz o seguinte, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas Salomão fez um templo para Deus habitar. Mas ele mesmo aqui, ele pergunta a Deus, o Senhor vai habitar no meio dos homens? Se o Senhor é todo poderoso? Então ele pergunta, habitará Deus com o homem na terra? Veja bem, é impossível medirmos ou compararmos a majestade do nosso Deus, queridos. Então Salomão, ele compreendendo que nem mesmo todo o universo será suficiente para conter Deus, quanto mais um espaço ilimitado como o templo. Então, ao inaugurar, ele entendia que nem o universo poderia conter Deus, virar um templo, mas Deus iria estar ali presente naquele templo. Por quê? Porque Deus também ele é humilde. Assim como hoje, Deus ele quer habitar na sua vida. Quem somos nós para habitarmos, para termos Deus habitado em nós? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Uma certa vez um pregador disse assim, onde é o endereço de Deus? E todo mundo ficou pensando. Ele disse, o endereço de Deus é o teu coração, porque aqui Deus habita. Amém? Habitará Deus em templo feito por mão de homem? Dizia o Salomão. Deus quer habitar na sua vida. Para isso acontecer, em primeiro lugar, você precisa receber Cristo como seu Senhor e Salvador. E uma vez que você fizer isso, você tem que entender que o Espírito de Deus habita em você. Deus habita em você. Então entenda uma coisa, você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você não é um João ninguém, você não é um Mané, um Zé Mané. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. Creia nisso. Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus imutável, onisciente, onipresente, a Bíblia diz que Ele habita em tua vida. Creia nisso. Querido Deus e Pai, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez. Te agradeço por mais oportunidade de transmitir a tua palavra numa live. Te agradeço por quem está ao vivo. Te agradeço por quem vai assistir depois. E que quem ouvir essa palavra tenha ciência disso, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nem o universo, como diz o Salomão, poderia te conter, mas tu estaria com os homens ali naquele templo. Assim como hoje tu se faz presente, habitando em nossa vida. Que possamos ter essa convicção de que o Senhor habita em nós, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pode beber água. Meu querido, minha querida, essa palavra parece simples, mas não é. Veja bem, Deus habita em você. Entenda isso. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus,
a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!